Embora eu diminuí na marcenaria, tô aqui com a patinha zoado, tô desesperado atrás de um marceneiro e não encontro, olha que coisa. Conversei muito com o Marcos sobre isso também. A dificuldade que é hoje Bom, encontrar um João. profissional da área de marcenaria ou construção civil ou profissões que desenvolvam habilidades manuais, né? De Até a área de construção, serviços mesmo. A gente de tem alguns serviço clientes muito. também que tem comércio e Vocês fala, devem meu, ouvir muita coisa. não consigo achar atendente. A galera vem, mas não fica. Mas eu estava te perguntando sobre essa questão da veia empreendedora, porque eu quero colocar a Fabi no fogo agora, daqui a pouquinho. O meu pai, ele empreendeu a vida toda. Meu É, pai, falecido, seu Siló, tem gente que conhece, ele era dono de uma barraquinha de doce. Não era olha, bomboniere, não, era uma barraquinha mesmo. Ficava em frente ao mercado ali na Penha. E aí ele vendeu alface, vendia salgadinho. Eu e minha mãe, a gente montou um carrinho de hot dog quando tinha uns 10 anos. Então, assim, a família estava sempre ali, mas é aquele empreendedor boa. que não tinha MEI naquela época, é aquela Sim, barraquinha sim, irregular na rua, né? sim. Que eram os camelôs daquela época. E aí, teoricamente, eu tinha essa veia empreendedora. Mas o Tá. medo de cair nesse lugar era tão grande que eu sempre pensei em fazer faculdade, Ah, tá. fazer pós, fazer mestrado e se desse doutorado. Eu gostava muito dessa parte de viver na academia. Entendi. Só que ainda, acho que um pouco menos, mas 20 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu me formei, você fazer um mestrado não tinha Uau. online. Era tudo E era presencial. nos horários nada a ver, tipo, da 1 às 5. Eu vou trabalhar que horas? Eu vou criar meus É. filhos que horas? Então, eu sempre fugi muito disso. E aí, na pandemia, por isso que eu vou chamar a Fabi para participar. Na pandemia, eu já trabalhava com marketing digital, já tinha feito minha pós. A Fabi já estava migrando para a área de tecnologia, fazendo faculdade. E uma galera começou a procurar a gente para ajudar com rede social, inicialmente ou site, né? Que a Fabi desenvolve sites. E aí, na hora, a gente começou a falar: meu, acho que surgiu uma empresa aqui. Eu já fazia uns freelas. Meu, eu travei de um jeito que se não fosse a Fabi, a Diversa não existia. Entendi. E a Fabi, ela vai contar a história dela agora, ela não é uma pessoa que veio de uma família que empreende. Então, por isso que eu te É. perguntei. Muitas vezes é a necessidade, é aquele empurrão Sim, ou a eu eu ia falar também que disso, cria. e isso, antes de passar a bola para Fabi, a necessidade nos força a criar uma situação diferente. E isso molda a nossa mente também. Isso nos leva para outras diretrizes até sobre o nosso dia a dia, sobre governo, sobre tudo. Porque isso nos impacta muito grande, nos traz um impacto muito grande quando se diz respeito a empreender. Uhum. E aí as nossas visões, elas não totalmente, mas elas acabam se transformando quando a gente começa a descobrir coisas dentro do empreendedorismo, dentro da empresa, né? E o quão não é um país que nos ajuda a empreender. Uhum. Há uma facilidade grande de se abrir um CNPJ, mas não é uma facilidade de se preparar. Sim, Eu não. lembro que um amigo meu, o Alessandro, tá faltando uma visita aqui, Ale, o Ale do Sebrae. Eu fiz o curso Aprender a Empreender no Sebrae, há muitos, muitos anos atrás. Isso tinha o quê? Foi numa igreja lá em Furnas que o pessoal foi fazer esse trabalho lá pra galera que era dessa igreja e deu uma moral lá pro povo. E eles deram esse curso. E aí foi eu e meu pai lá empreender. Olha, meu pai já, depois de muito. Mas ele quis, e aí eu levei ele, foi bem Legal. legal. Eu passei esse tempo junto com ele. A gente não prepara as pessoas para empreender. A necessidade vem e força as pessoas a empreender. E Acho aí, que às isso vezes, mais por. na nossa geração, né, Dani? é, Hoje acho que mudou muito. Tem uns Olha, incentivos ver o até. Isaac. Agora o Isaac foi para uma escola pública novamente. Ele estava numa escola particular, agora foi para uma escola pública. E lá também vai ter ensino de Empreendedorismo? empreendedorismo. É, E os olha quão próprios. legal é, porque só na escola particular a gente vê isso. Sim, verdade. Não, os Então eu acho próprios que tem que ser. itinerários formativos que tem agora, tanto na escola particular quanto Sim. na pública, acho que a Fabi também pode falar um pouquinho sobre isso. Esse é o viés, É. ensinar para. Mas a gente sabe que tem muitos gaps, tem muita coisa aí que o aluno não sai mesmo preparado para Não, não, empreender, até e nem dá, porque né? E os convenhamos, nem rola que a dá. gente toma na vida quando É, nem empreende dá. é. Mas, Fabi, vem com nós. Cadê a voz? Chegou, a A voz voz chegou. chegou. De onde veio essa veia empreendedora que você conseguiu até mover montanhas? Ah, eu acho que foi do desespero, da necessidade, Foi bem na é, pandemia, né? precisar ter a necessidade de fazer algo diferente, complementar ao que a gente precisava, era necessário e a gente foi procurar o que tinha que fazer.
Então, além do curso, da formação, das graduações que eu tive, além dos recursos que a gente usou, tinha muita. Hoje em dia a gente tem muita coisa no YouTube que é muito legal, Dá pra aprender. muitas empresas que têm cursos com certificação que nos ajuda demais e é online, que é muito prático. Então, abriu portas que eu nem imaginava para minha vida. Tanto que a minha formação é química, eu sou formada em. É a assessora. Eu sou formada em química. E inicialmente, mas depois eu fiz análise e desenvolvimento do sistema, porque eu vi a necessidade de migrar da área, mas não era para empreender, era para ser CLT em outra área. Mas aí na necessidade do dia a dia de freelancers para usar outros recursos, a gente viu a oportunidade e aí começou, além da análise e desenvolvimento de sistema, outros cursos para especializar em marketing. Hoje tem a Diversa, tem tudo que a gente desenvolveu ao longo desses 6 anos que a gente vai completar, né? 6 anos de Diversa. Fabi, mas assim, grana ou sonho? Começou com grana. Começou com grana. Não era sonho empreender, não. Até porque eu não fui criada para isso. Não era algo que... Então, foi grana, a ideia não era empreender. É que acabou acontecendo e graças a Deus a ponto de conseguir migrar, de sair da profissão de professora mesmo, o que eu sou muito grata, porque me ajudou muito na criação do meu menor, eu tive vantagens com ele nesse processo, mas inicialmente foi grana e hoje é sonho, porque eu quero voltar para o CLT? Jamais, não quero. Se precisar voltar, tomara que não, a gente trabalha todos os dias para que isso não aconteça, mas a ideia... É uma coisa muito particular mesmo, né? O próprio Marquinhos, que estava aqui com você na outra semana, ele empreendeu e voltou para o CLT por uma necessidade pessoal. Queria ficar mais tempo com a minha família e o CLT acabava proporcionando. Tem muita gente que vai para o empreendedorismo, mulheres principalmente, para poder trabalhar de casa, ficar mais perto da família, na criação dos filhos. Então, a Fabi fala, não volto mais. Eu também prefiro não voltar, mas se tiver que voltar, volta. Você sabe que eu trabalhei, tirando as artes que eu fazia na oficina do meu pai, na oficina mecânica, né? Porque lá eu tive bicicletaria, arrumava geladeira e vendia, reformava e vendia, e também ajudava ele na mecânica. Mas meu primeiro emprego mesmo, eu fiz uma breve temporada na Panarello, distribuidora farmacêutica, 3 meses etiquetando remédio. Não. E aí eram 40 meninos e ficou só 10. E desses 10 eu não estava. Uhum. Então ótimo, tá tudo bem. Depois... Com 17 anos, eu entrei no Colégio Evangélico Luz, lá no Itaim Paulista. Porteiro. Entrei como porteiro, fiquei 3 anos e 6 meses eu fiquei como professor. Nossa, porque eu estava fazendo faculdade de educação física, e aí um professor saiu, e o dono da escola, que era muito meu amigo, o pastor Hogg, ele falou, como é que tá na faculdade? Aí eu, tô bem, tô no 3º período, tal, não sei o quê. Nem podia na época. Mas eu acabei para tampar o buraco, eu já tinha bastante experiência com aulas e tudo, eu sempre gostei de ministrar as coisas, então para mim foi bem tranquilo, foi uma experiência incrível, porque aí eu trabalhei esses 6 meses, foi engraçado, porque virou o ano, e aí a molecada, cara, nós entramos lá no anfiteatro, né, e foram fazer a apresentação do novo quadro de funcionários. E eu com o uniforme da Unicid, alinhado com os professores. E os meninos não entendendo nada. Porque afinal eu já era um funcionário da escola. Uhum. E aí eles... E criança é muito cruel, né? Criança é muito cruel quando faz os bullying, faz tudo, sim. né? E eles fizeram... Cara, me sacanearam, velho, pra variar. Porque eles eram meus amigos. Eu tinha 17 anos. Tinha aluno lá com 16. Molecote. E tinha os pequenininhos. Que era o tio Daniel. Então eu era, tipo assim, eu era o super-homem deles ali, dos pequenininhos, e dos mais adolescentes, eu era um cara que tava entrando pra ser adulto e tava meio com a cabeça parecida com os caras. Já era porteiro da escola. Então quando eu fiz a transição pra dar aula, eles começaram a dar risada na reunião e aquela zoeira, não acredito. Alguns acharam muito legal, mas os outros, até pra gozação, mano, e eu fiquei puto, na verdade, mas hoje eu vejo que eles acabaram sendo muito honestos, porque eles falam, não acredito,
Como assim? Ele Como assim? saiu Ele do era nada. porteiro ontem, hoje ele é professor. E foi uma experiência incrível, mas foi a única vez que eu trabalhei no CLT. E lá era cooperativa. Ah, Então, de lá, eu acabei. Eu saí de lá, fui dar breve aula de natação na escola Campelo, São Miguel. E aí veio o Natan. E aí do Natan, aí eu já sentei. a Aí, chavinha virou. aí meu pai falou: e aí, negão? Vem pra oficina. Aí fiquei pouco tempo na oficina com meu pai, comandando junto com ele. Não deu muito certo. Meu pai nunca deu muito certo pra trabalhar junto. E aí depois encarei o táxi. E aí do táxi veio o marido de aluguel com o Amaral, com o Amaralzinho. Eu cuidava de umas manutenções da escola deles lá, né? O Amaral da IPEM, que já nos deixou na pandemia. E um cara incrível que eu sempre gostei muito dele, me deu essa oportunidade aí. E através desse marido de aluguel, eu prestava algum serviço pra ele e foi lá que eu fiz meu primeiro serviço de marcenaria. E aí E nunca ele mais mesmo parou. falou: vai embora, meu. Faz o curso de marcenaria que você tem pegada pra isso daí e vai ganhar dinheiro porque é marcenaria. E eu terminando a faculdade, porque a Mariana conseguiu terminar a faculdade, eu não. Uhum. Aí eu tranquei o último semestre pra poder cuidar da minha casa, depois eu terminava. Porque como eu já tava no táxi, aí eu falei, vixe, mano. Só que aí o táxi é o seguinte, né, meu? Aí era só dominó e 16 horas por dia. Aí, Dominó, jogando dominó? dominó, porque o que você faz no táxi? Com um monte de velho. O mais novo que tinha lá tinha 50, né? E depois eu, de 23, 24. Então eu fiquei craque em dominó. Hoje eu odeio dominó, nem ponho a mão. Mas eu aprendi, jogava muito dominó com eles no ponto, e é um ponto fixo, né? Então Uhum. a gente fazia muita amizade com o pessoal ali. E aí trabalhando. E era 12, 16 horas por Então, dia. a sua dor naquele momento foi, meu, preciso cuidar da minha família que acabou Grana. de... No primeiro dia que eu fui trabalhar com o táxi, descobri quanto que o táxi dava, e eu já falei, não vou. Porque aí eu ia pegar aulinhas por fora, terminando a Uhum. faculdade. Aí veio o lance do Amaral, aí eu fui trabalhar com o Amaral depois que eu saí do táxi. E aí a marcenaria chegou e nunca mais Aí, saiu. logo o primeiro serviço que eu fiz com o Amaral, assim, depois de ter cuidado das creches, tudo foi marcenaria. Aí eu fui, entrei e tal, fiz o Roberto Simmons lá no Brás, fiz o curso de marcenaria. Logo no segundo mês eu já fui abrir marcenaria na garagem de casa. Aí um vizinho falou: meu, eu vou chamar a prefeitura se você continuar com isso aí. Porque era muito pó, né, na garagem. Aí eu vim pra Guaianazes trabalhar na casa da avó Edi, a avó da Mariana, que já nos deixou também. Me deixou eu ficar lá no fundo da casa dela, lá tinha um salãozinho. Uhum. E aí foi tudo muito rápido. Aí tudo muito rápido. E aí eu descobri, eu trouxe muito da minha família essa questão do empreender. Meus tios, empreendedores, mecânicos, donos de oficina. Alguns não, mas a maioria sim. Parte da minha mãe, né? E nunca bateu aquele pensamento de, putz, acho que eu vou voltar, vou tentar o CLT de novo, vou largar isso aqui. Porque acho que Olha, é uma coisa que pelo menos comigo já aconteceu. doido, né? Às vezes não é nem, não era nem desistir da diversa, mas era assim, vou colocar a diversa aqui e vou ocupar meu maior espaço de tempo Sim. de volta com o CLT, ou no meu caso, né, eu trabalhava muito PJ em agência de comunicação, e aí depois eu vou trabalhando aqui, tô com menos clientes e tal. Mas com você, não deu aquela, não, vou parar e vou voltar, esse medo que dá na gente. Minhas contas eram fáceis. Grana versus se eu gosto das coisas. Prazer. Hum. O táxi não era motivação de vida, mas era prazeroso dirigir. Eu gostava muito de dirigir. E eu converso muito com pessoas. É. O taxista, ele é um meio motorista, meio psicólogo. Era tipo Que é o Uber hoje. o Huck, Luciano Huck, que fazia o quadro Cara, do era táxi. muito louco. Se um dia a gente for falar das histórias do táxi, é um episódio só pra falar das histórias do táxi. Mas eu já separei mulher batendo em homem. Eu já separei homem batendo em mulher. Eu já fui convidado pra entrar na motel com 2 mulheres, com 2 caras, com um monte de gente. Eu já fui... Qual que você aceitou? Fala pra gente. Nenhum, cara. Graças a Deus. Misericórdia. Não que a gente não pense, né? A gente pensa, mas não aceita, né? Afinal, esse é o lance do pecado. Você pode escolher, né? Você fala assim, não, então melhor não, vai dar merda, né? Mas eu muito apaixonado, logo recém-casado, então... Novinho, né? Crente, Né? velho. Crente. Eu sou crente, né, meu? Me respeita. Aí vai vendo. Me respeita, eu sou ex-crente, me respeita. Então. Aí vai vendo. E eu já fui subir, ajudar o cara a subir no muro do motel de fora pro cara poder invadir pra pegar a mulher lá dentro com o cara que tava pegando a mulher dele.
Não, verdade. Eu já passei por Já isso, se velho. meteu em cada um, hein? Já também fiz uns negocinho aí que teoricamente o taxista, ou o Uber também, né? Ele não sabe quem tá entrando no carro dele. Uhum, E ele não sabe o que tem dentro da bolsa de quem tá entrando no carro dele. sim. Mas às vezes, quando você carrega 2, 3, 4, 5 vezes e começa a conversar com essa pessoa, você sabe o que essa pessoa tá carregando. Só que você pode falar que não vai levar? Não. Principalmente porque o ponto era fixo. É. Se é um cara que tá na rua, que você nunca mais vai ver, ou pelo menos espera que nunca mais vê, você pode negar se você fizer uma avaliação ou um julgamento. E tá tudo bem fazer um julgamento. Eu acho que o taxista, esse profissional motorista que tá na rua, passando por... Tá vulnerável, né? ele Qualquer tá coisa. vulnerável. Uhum. Então ele tem sim que ser um avaliador de riscos, né? E eu nem aí, cara. Eu já tive cara que acabou de roubar o banco, entrou 2 caras dentro do carro, e aí eles falaram, então, motor, a gente ia te dar um pé na bunda, te levar pro Cambiri, que era uma quebrada aqui em Guaianazes, lá no fundão, no fundão, no fundão. Ia pegar o carro pra fazer nossa fuga. Só que você é muito gente boa, velho. E é o seguinte, me deu 100 pau Ó, ainda ganhou uma e falou, ó, esse graninha. aqui foi da nossa saidinha de hoje. Fica não sei quanto deu, mas fica o resto aí de coisa. Mas uma outra vez eu me lasquei, porque era um cara que tava roubando as coisas de casa pra comprar droga. E o abençoado foi lá em Heliópolis trocar os negócios com umas porcaria. E ele tinha falado que ia pra Higienópolis. Ah, Então quando você chega ali no elevado, no final da radial, você pode ir pra Higienópolis e você pode ir pra Heliópolis, sentido Avenida do Estado. E quando chegou ali, ele falou, não, é esquerda. Eu falei, não, irmão, você falou que ia pra cá. Ele falou, não, não é aqui, mas é rapidinho. Aí eu já tava no furdúncio, eu falei, Já a foi. corrida já 80 e poucos pau. Eu falei, não, mano, vamos aqui, eu vou lá. Aí eu falei, ó, mano, é o seguinte, mano, se você atrasar meu lado, vai ficar estranho pra você. E eu já com o rabicó na mão, né? Falei, meu Deus do céu. hoje eu não lascou. volto. Mas aí fui. Na hora que eu entrei em Heliópolis, umas barcas da polícia, mano, da Tático, fazendo blitz. Os caras deixou eu passar. Parece que eles abriram pra eu passar. Aí o cara, mano, fica na moral, fica na moral. E eu fui, velho. Fui. Quando chegou na esquina e eu dobrei, logo quando passa da entradinha de Heliópolis, eu dei aquela respirada, o cara também. Aí ele falou, ó, você Aliviado. fica aqui que eu vou entrar lá, fazer meu esquema e já volto pra eu te pagar, porque você vai me levar de volta pra Guaraná. Você estourou hoje, sua corrida vai dar monstro. Só que eu já não queria mais, velho. Você Eu queria falei, não, eu vou sair ficar dali. aqui mesmo, vou rapar fora. Só que aí, na hora que ele desceu do carro, que eu fui ligar o carro de novo pra sair, 2 polícia já, com 12 na minha cara, assim, ó, já me enquadrou. E falou, vai, motor, desce. Aí você tá fazendo aviãozinho pro cara, aí até eu explicar, mano, Nossa, que eu era de um táxi. que medo. Aí o cara, da onde você vem? Você não sabe quem é o cara e tal. Nada a ver, né? Umas resenhas do Chimboca. Aí, mas era legal isso daí, essa resenha. Muita gente vai se identificar, vou marcar uns caras do táxi aqui que trabalhou comigo, uns amigos do Uber, porque a gente passa por isso na rua, sim, velho. com certeza. O cara pensa que é só flores, é nada. O cara do Uber tem que dar muito valor, que são muitos grandes guerreiros. Os caras do táxi, os velhinhos têm grandes histórias. Esse lugar do Cambiri que eu falei aí, os taxistas vão lembrar aqui da Quebrada, de Ferraz, de Guanás, porque muitos foram mortos lá. Ai, que triste. Porque os bandidos levam os caras pra lá, matava os taxistas e abandonava lá e só por conta da féria do dia, que era a grana do dia. Sim. Que naquela época a gente tava com dinheiro, velho. Ou eu peguei a transação do cartão de crédito, olha pra onde eu vou, Chimó. Você Eu peguei velho, a transição hein? do Ó, cartãozinho. barbinha, velho. Eu tinha que brigar com os velhos pra eles deixar pôr o crédito e débito. E eles ficavam grilados com as taxas, porque pensa num cara, muquinha é o taxista, velho. Ele não Também, quer perder né? nada, Ele ganha velho. em cada... É. E aí eu, não, porque vai ser bom ao risco. Bom, mas enfim. Aí eu acabei trocando uma ideia com a polícia e o polícia deixou eu embora. Porque aí eu falei da minha sogra, não sei o quê, minha sogra aposentada sargento. verdade. Falei, não, liga pra minha sogra, você vai ver que eu sou do bem, mano. Ó, aqui meu taxímetro ligado. Porque é o seguinte, você saiu com o passageiro, ligou o taxímetro, já era. O que te protege é aquilo. Agora, se você sai com o seu carro, não tá com o taxímetro ligado, não tá nada, aí você vai meter uns aviãozinhos pros caras. É que eu não sei se eu posso ficar falando muitas experiências que eu tive aqui, porque é cada bagulho doido, velho. Acho que já tá bom, né? Tá bom já, né?